Você sabia que Deus já escreveu toda a sua história? Você tem um propósito glorioso para viver aqui na Terra. A nossa biografia já foi toda escrita pelo Senhor. Hoje, neste Boletim da Fé, nós vamos aprender sobre o calendário profético de Deus para as nossas vidas. Então, fica ligado! Olá, meus amados irmãos, graça e paz. É uma honra estar aqui trazendo mais uma porção da palavra do Senhor para o dia de hoje. E eu gostaria de te estimular a não só curtir, mas também compartilhar com seus amigos a boa palavra do Senhor, e eu creio que você será ricamente edificado. E o que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje aqui foi sobre o calendário profético de Deus. Isso mesmo. Hoje nós vamos aprender como acessar o propósito de Deus para as nossas vidas nessa jornada de confiança e de obediência aos comandos divinos. E primeiro eu gostaria de começar com uma pergunta. Você sabia que todos os seus dias já estão escritos pelo Senhor? Isso mesmo, vamos ver isso lá no Salmo 139, no versículo 16, que diz o seguinte: Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, aleluia, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Glória a Deus. Eu também gostaria de ler com vocês Efésios 1:11, na versão A Paixão, que diz assim: Por meio da nossa união com Cristo, nós também fomos reivindicados por Deus como a sua própria herança. Antes mesmo de nascermos, Ele nos deu o nosso destino, que cumpriríamos o plano de Deus, o qual sempre idealiza cada propósito e plano em seu coração. Sim, já existe um calendário profético todo pronto para nós, a nossa biografia já está escrita e o nosso destino traçado pelo Senhor. Mas será que nós estamos fazendo jus ao plano de Deus para nós? Hoje nós vamos aprender como ficarmos atentos para não só acessarmos, como também vivermos na plenitude do plano de Deus para as nossas vidas. E antes de prosseguir, eu gostaria de indicar a leitura de um livro, este daqui, Seguindo o Plano de Deus, do irmão Reagan. É um livro muito poderoso que sempre me ensina todas as vezes que eu leio e que ensina todo nascido de novo, não só como acessar o plano de Deus para a sua vida, como entender o plano de Deus, mas também como você pode vivê-lo na sua plenitude. E eu gostaria de ler com vocês um texto que está lá em Jeremias 29:11, eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, planos de nos fazer prosperar e de não causar nenhum mal. E os planos de Deus, eles são perfeitos, são grandiosos. E cada vez que Ele vai nos mostrando vislumbres do nosso propósito, do plano dele para as nossas vidas, a tendência é que a gente fica querendo viver e ver aquilo acontecer imediatamente. Mas nós precisamos aprender que nós estamos numa jornada com o Senhor e que essa jornada ela requer confiança, paciência, perseverança ao corrermos a nossa carreira espiritual. Deus, ele não atua dentro do âmbito cronológico do mundo. Então nós precisamos, como nunca antes, aprendermos a confiar plenamente no Senhor e a não ficarmos ansiosos tentando realizar o plano de Deus na nossa própria força. E eu amo a história de Abraão. Eu sempre que posso estou estudando, estou lendo, eu aprendo bastante ao estudar sobre Abraão. E nós até o conhecemos como o pai na fé. Porém, ele e Sara também passaram por períodos, por processos nesse tempo de espera do cumprimento da promessa, do plano de Deus para a vida deles. O Espírito ele me mostrou algo na história de Abraão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Abraão, quando tinha 75 anos, recebeu uma palavra do Senhor, isso está lá em Gênesis 12, 1-3. E o Senhor disse a Abraão o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai,
e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o Senhor tinha prometido a Abrão que ele seria pai de uma grande nação. Mas o que é que aconteceu? Passou o tempo e eles não viram o cumprimento dessa promessa de forma muito rápida. E o que é que aconteceu? Eu vou ler com vocês lá em Gênesis 16, versículos 1 a 3, que diz assim: Sarai, nessa época ainda era Sarai, não era Sara, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Os versículos 15 e 16 continuam o seguinte: Agar teve um filho de Abrão e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então veja que coisa, os dois, Abrão e Sarai, eles desacreditaram da promessa a ponto de tentarem interferir com o próprio jeito, com a própria força, e eles interferiram na palavra que o Senhor tinha dado para eles. Eles não conseguiram esperar o cumprimento da promessa de Deus e tentaram fazer na própria força do braço. E nós podemos pensar hoje, né, que absurdo, como eles puderam ter feito isso, que coisa estranha. Mas às vezes somos nós que fazemos da mesma forma. Deus, ele nos dá promessas grandiosas, nos mostra o plano dele para a nossa vida e nós começamos a ficar querendo experimentar aquilo de forma rápida, querendo com pensamentos agoniados, sem conseguir esperar a concretização da promessa de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós podemos até ficar bolando meios de como aquilo vai acontecer pelo nosso próprio intermédio. Então, eu gostaria de trazer para vocês hoje essa reflexão de cuidado com a precipitação, para que as suas ações não interfiram naquilo que é calendário de Deus para a sua vida, para aquilo que já está escrito pelo Senhor, para que você viva aqui na terra. Porque eu quero declarar que não será na sua força, será através do Espírito e com você sendo guiado pelo Espírito de Deus. E eu gostaria também de te falar que se ele já te falou uma promessa, se ele já te mostrou vislumbres do seu futuro, é porque vai acontecer, é porque ele já visitou e ele te fala hoje que vai acontecer, já está tudo pronto, já está tudo certo e preparado para você viver isso na sua vida. E não vai ser na sua força, não vai ser com a interferência daquilo que você sabe fazer na sua capacidade, mas vai ser ele na sua vida, para que todos saibam que ele é Senhor da sua vida. Eu gostaria de ler para vocês Números 23:19, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Glória a Deus, aleluia. Ele diz que faz e faz mesmo. Eu amei essa versão. Deus diz que faz e faz mesmo. Se Ele disse que vai fazer na sua vida, vai acontecer. Permaneça firme, não desista, não tente fazer do seu próprio jeito. Faça de acordo com a orientação, a direção do Espírito de Deus na sua vida. Mas vamos voltar um pouquinho para a história de Abrão, vamos ver o que aconteceu. Várias coisas ruins, terríveis se seguiram depois dessa decisão de Abrão e Sarai de tentar interferir na promessa de Deus. Em Gênesis 16:12 mostra que Ismael, ele era um homem de guerra e ele começou a ter muitas afrontas, principalmente depois do nascimento de Isaque, o filho da promessa. E diz assim: E ele será um homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Gênesis 16:12. Então chegou num ponto que Ismael começou a entrar em confronto com Isaque, também Agar com Sarai, começou aquele conflito ali, e isso chegou a um ponto que tanto Agar quanto Ismael tiveram que ser expulsos ali daquela terra e ir para o deserto. E ainda hoje, se você ligar no noticiário, você vai perceber uma coisa interessante. Ismael, ele gerou
os árabes, a descendência dos árabes, e Isaac gerou a descendência dos judeus. Então, até hoje, árabes e judeus vivem em guerra por causa de uma decisão errada, precipitada, de um homem e de uma mulher há milhares de anos atrás. Então, veja o que uma decisão errada, precipitada, pode acarretar na história até da humanidade. Eu também gosto muito do exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, ele errou porque ele queria o que era dele, de direito dele, porém no tempo errado, do jeito errado, na própria força. E sabe, Deus, ele sabe a maneira certa e o tempo certo de te abençoar. A bênção no tempo errado, ela pode ser destrutiva. Por isso que Deus, ele precisa ver em nós estrutura para recebermos tudo aquilo que é promessa dele para as nossas vidas, porque é tudo muito grandioso, é tudo muito perfeito. E a própria palavra diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Então não se precipite para não arriscar perder tudo que Deus tem para a sua vida. Lá em Provérbios 14, 29, eu vou ler na Nova Versão Internacional, diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O nosso pastor Humberto sempre fala, né, que Deus, quando ele ainda não apresenta uma resposta, é porque ele está apresentando um processo para nós vivermos, para nos preparar para o recebimento da promessa, da resposta de Deus para nós. E sabe, gente, existem processos que eles vão forjar o nosso caráter, eles vão construir em nós a estrutura necessária para receber tudo aquilo que é de Deus para as nossas vidas. E durante o tempo da espera da manifestação da promessa, nós vamos aprendendo as maiores lições com o Espírito Santo sobre fé, vida, andar em fé, sobre dependência, confiança plena no Senhor e dependência total dele, da sua palavra. E a espera também revela que você confia plenamente em Deus e na sua fidelidade, porque Ele é fiel, Ele sempre cumpre o que Ele promete para as nossas vidas. Pode até parecer que está demorando, que está atrasado, que estamos parados, que nada está acontecendo, mas eu creio e declaro que a pista de pouso está sendo finalizada para que todas as promessas de Deus aterrizem, se concretizem na sua vida, em nome de Jesus. Então, se você aprende a esperar com confiança na fidelidade do Senhor, a bondade de Deus vai se estabelecer na sua vida. Lá em Lamentações 3:25, eu vou ler na versão King James, diz assim: eis que o Senhor é bom e misericordioso para todos aqueles que nele esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. E sabe, meus amados irmãos, quem crê descansa, quem crê se diverte. Nós precisamos tirar o Senhor como vai acontecer das nossas vidas e precisamos colocar o Senhor Deus como dono dela, se quisermos viver a plenitude daquilo que Ele tem preparado para nós. E o Senhor, Ele se agrada de uma vida de fé, de uma vida que você confia plenamente naquilo que Ele prometeu para a sua vida. Se Ele disse, é porque Ele vai fazer. Não é da nossa competência ficarmos calculando, ficarmos tentando interferir na promessa ou ficarmos perguntando como é que vai acontecer. Simplesmente nós devemos obedecer a cada comando divino em cada estação das nossas vidas, se quisermos acessar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E o Espírito Santo, ele sempre vai nos posicionar na rota do propósito, na rota certa. Então, meus amados irmãos, meus queridas irmãs, não vamos fazer do nosso próprio jeito, não queira fazer do seu jeito, queira fazer do jeito de Deus, através da direção do Espírito Santo, até porque com certeza Ele sempre faz além daquilo que a gente pensa, pede ou imagina. Ele sempre é aquele Deus que nos surpreende, amém? Eu também não estou dizendo com isso que nós vamos ficar parados, simplesmente esperando numa rede as promessas chegarem e se manifestarem para nós. Não, de jeito nenhum, nós devemos fugir da passividade. Na verdade, não é porque você não sabe como vai acontecer todas as coisas que você vai simplesmente ficar parado, de jeito nenhum. A fé, ela tem uma ação correspondente. Deus se agrada de uma vida de fé. Então, se você já tem a promessa como garantia, se Deus ele já te falou algo que vai acontecer na sua vida, se mova para isso, se prepare para isso.
Deus, ele se agrada quando ele encontra um terreno de preparação. A promessa, ela se manifesta. Saiba que o tempo de preparação nunca é tempo perdido. E quando você menos esperar, acontece, se manifesta na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque já está tudo escrito. O calendário profético de Deus para a sua vida já está todo pronto. E se o diabo tentar jogar para você que não vai acontecer, você grita na cara do diabo. Vai acontecer, porque já está escrito, os meus dias já foram escritos. Todas as promessas do Senhor na minha vida já tem o sim e o amém, já está decretado e é meu, eu tomo posse, já é realidade e vai se manifestar a qualquer momento, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, outra coisa também é que a visão que Deus derrama nos nossos corações já vem com nós, já vem dentro delas a provisão necessária para que ela se cumpra. E às vezes a gente pode estar perguntando, né? Meu Deus, isso é muito grande para mim, como isso é possível? Eu não imagino nem como isso vai se suceder. Mas não só a provisão vai estar junto da visão, como o Senhor vai estar conosco durante toda a jornada, durante cada passo de obediência aos comandos divinos. E é um trabalho de parceria com o Senhor, Ele nos guiando como se fosse um guia pessoal. Eu fico imaginando como se fosse quando a gente viaja, que tem um guia turístico, por exemplo, a gente não conhece aquele lugar e o guia turístico ele vai nos mostrando os locais. Então eu vejo o Senhor como sendo um guia pessoal para as nossas vidas, nos mostrando cada caminho que devemos seguir, nos direcionando, nos impulsionando para a rota do nosso propósito perfeito que Ele planejou antes do nosso nascimento, antes da fundação do mundo. Primeiro Deus criou o propósito, depois Ele te criou para que você vivesse esse propósito. Você não está aqui na Terra de forma aleatória. Deus ele tem um plano gigante para a sua vida. Creia nisso e você vai desfrutar do plano de Deus na sua plenitude. Amém? E sabe, é uma jornada também de constante saída da zona de conforto. E assim, sabe, Ele sempre nos puxa para uma jornada de intimidade, de dependência total, de confiança plena naquilo que Ele fala a nosso respeito. E eu gostaria também de declarar que o tamanho da sua espera será justificado pelo tamanho da sua colheita que você experimentará. Eu vou repetir, o tempo da espera será justificado pelo tamanho da sua colheita que você vai experimentar. Então não queira fugir dos processos de Deus para a sua vida. Nossa obediência aos comandos divinos em cada passo da caminhada e a nossa fidelidade em responder, em nos preparar para o cumprimento do plano de Deus para as nossas vidas serão determinantes para estabelecer a duração entre uma estação e outra. Tem muitas pessoas que ficam emperradas em uma estação sem avançar para a próxima porque não estão atentando para os comandos específicos do Espírito Santo para a vida delas. Então nós precisamos desenvolver essa sensibilidade no lugar secreto para sabermos discernir a voz do Espírito nos impulsionando para as novas fases, para as novas estações das nossas vidas e o cumprimento do plano de Deus para nós. E cuidado para não sair do plano, do cronograma profético de Deus para a sua vida. Cuidado com distrações, cuidado com pessoas que possam estar atrasando o cumprimento do plano de Deus para você, algumas atitudes que estão te atrasando de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. O Espírito Santo sempre está sinalizando no nosso coração aquilo que devemos fazer, com quem devemos nos associar. Então fique atento a cada comando do Espírito, isso será determinante para que você passe para a próxima estação da sua vida. E vocês podem até estar perguntando por que Deus ele vai revelando aos pouquinhos e não revela tudo de uma vez só, para que a gente já consiga acessar tudo. E eu creio que Ele vai aos pouquinhos descortinando o nosso futuro para que nós possamos acessar, vislumbrar aspectos do nosso propósito aqui, preparado por Ele, para que vivêssemos aqui na Terra, para que a gente suporte tamanha grandeza do plano de Deus para a nossa vida. Deus ele tem um plano grandioso para você viver aqui na Terra. E se Ele mostrasse tudo de uma vez só, eu acredito que você não aguentaria. Por isso que Ele vai revelando a cada passo seu de obediência. E eu amo a frase do irmão Rick Renner, que ele falou o seguinte: a única maneira de você realizar o plano de Deus é vivendo na dimensão de fé e permanecendo
determinado a fazer tudo o que Deus lhe pedir para fazer. Isso é muito poderoso. Então, meus irmãos, não queiram fazer do seu próprio jeito, na força do seu braço, mas totalmente guiados pelo Espírito Santo, não por emoção, por sentimento, mas guiados pelo Espírito de Deus. Façam tudo só depois de ouvir o Espírito Santo dando comando, dando sinal verde. E você pode até perguntar, como é que eu vou saber que eu estou no caminho certo do propósito, do plano de Deus para a minha vida? Primeiro, caminhando segundo a palavra de Deus. Lá no Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela sempre estará iluminando o caminho que devemos andar. Segundo, mantendo uma vida de oração, uma vida fervorosa no Espírito e oração em outras línguas. E terceiro, sendo cheio, sempre cheio do Espírito Santo. Dessa forma você vai discernir cada comando do Espírito para a sua vida. Lá em Efésios 5, 17 e 18, diz o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Romanos 8,14 diz: todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você é filho de Deus, nascido de novo, você é guiado pelo Espírito de Deus. E eu também percebo algumas pessoas se questionando: poxa, eu errei, eu fiz coisa que realmente eu acho que não estava no plano, no propósito de Deus para a minha vida. Eu tomei algumas decisões precipitadas. E agora? O que é que eu faço? Eu amo o nosso Pai porque o nosso Pai é bom e o nosso Pai é especialista em recomeços. E olha o que aconteceu com Abrão depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele tentou fazer, fabricar a promessa com a própria força. Olha o que Deus faz, ele volta e reitera a promessa para Abrão e ainda muda o seu nome. Isso está lá em Gênesis 17, de 1 a 6, que eu vou ler com vocês. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Glória a Deus, meu Deus, o Senhor veio, reiterou a promessa para Abrão, e o Senhor, ele é misericordioso, ele é especialista em recomeçar coisas nas nossas vidas, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha se precipitado em alguma área da sua vida, se arrependa. E o Senhor, ele é especialista em recomeçar, em te posicionar na rota do plano perfeito dele para a sua vida. E eu creio e declaro que você não vai recomeçar na sua força, mas será com a nova unção, será na força do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E existe um tempo de recomeços proposto pelo Pai para aqueles que perseveraram mesmo nesses momentos difíceis, nesses momentos de pandemia que muitas pessoas estavam passando por dificuldades. Eu creio que Deus é um Deus de recomeços e eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, deixem de agonia, como nós dizemos aqui, no Nordeste. Não se preocupem, o Senhor já tem tudo pronto, preparado para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a sermos cada vez mais guiados pelo Espírito de Deus para acessarmos tudo aquilo que é propósito dele para nós. E tem coisas que ainda não se manifestaram na sua vida, porque não é só isso que você está crendo que vai acontecer, mas vai ser isso que você está crendo adicionado ao extraordinário de Deus para a sua vida. Eu declaro isso. E eu creio que nós estamos numa temporada sim de aceleração. Deus, ele tem ele quer cumprir cada propósito de cada filho dele aqui na terra. Ele é o mais interessado em cumprir esses planos e propósitos para que todos os seus filhos vivam a plenitude daquilo que ele preparou. Então, apesar de ser rápido, apesar de estarmos no tempo de aceleração,
Não se precipite, cuidado, fuja da precipitação. Não queira fazer do seu jeito, mas queira somente fazer de acordo com os comandos específicos do Espírito Santo em obediência. E quando nós permanecemos no lugar de crença, crendo que aquele que fez a promessa é fiel, acontece e vai acontecer na sua vida. Eu amo o texto de 1 Tessalonicenses 5:24 que diz assim, eu vou ler na versão A Mensagem. Pois quem te chamou é de total confiança. Se ele disse é porque vai fazer. Aleluia! Deus, ele não mudou, ele não muda. Essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa. Este não é um tempo perdido. Este é um tempo de oportunidade, de crescimento, de avanço. Não é um tempo de desistir, não é um tempo de retroceder, mas é um tempo de avançar, de correr com perseverança a carreira que te está proposta. O calendário profético de Deus para a sua vida já está todo escrito, seus dias, sua biografia já está escrita pelo autor e consumador da nossa fé. Então não desista, fique firme. Todas as promessas já têm o sim e o amém do Senhor para a sua vida, já está decretado, é seu, já é realidade no reino do Espírito. E sabe, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. E se Ele te falou que vai acontecer é porque Ele já visitou o seu futuro e lhe disse, vai acontecer, é glorioso, não se preocupe, não tenha medo. E eu declaro que a sua vida vai ser uma plataforma para manifestar a glória de Deus nesta geração. Eu declaro que você vai ser um garoto, uma garota propaganda que vai mostrar que Deus é fiel, que as promessas dele se cumprem na sua vida. E você só começou porque já está terminado. Então fique firme, não desista, creia que todas as promessas vão acontecer e que você vai viver na plenitude o plano de Deus para a sua vida. Glória a Deus! Então eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e que você possa compartilhar também com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir a palavra do Senhor. Fica ligado nas programações dos nossos cultos, já estamos de volta com os cultos presenciais e também com os boletins da fé, um momento que o Senhor separou para alcançar a sua vida e a vida da sua família. Então é isso, seja edificado pela palavra. Shalom!